Bom, galera, boa noite. Um evento sobre finanças e investimentos. Eu fico muito feliz de estar aqui transbordando na vida de vocês sobre finanças e investimentos. Hoje a gente vai desmistificar muita coisa. Vou responder todas as perguntas que vocês enviaram nos formulários. E vai ser um dia muito especial para você que quer ter uma transformação financeira, uma transformação na forma como você vê o dinheiro, na forma como você faz investimentos, na forma como você investe no Brasil. Se você não faz investimento nos Estados Unidos, eu vou te mostrar formas fáceis, rápidas e eficientes de se investir nos Estados Unidos. Vou falar um pouco de cenário. Às vezes o nosso cenário aqui não está tão propício para investimentos. A gente teve aí no primeiro trimestre desse ano todas as bolsas, as principais bolsas no mundo subiram, ou seja, o investidor fora do Brasil ganhou dinheiro e a bolsa aqui no Brasil ficou negativa por conta de cenário, déficit fiscal, algumas coisas ruins acontecendo na macroeconomia, e também tem o fator guerra externa, né? O Irã lá, atacou Israel, isso tudo afeta. Você vê de semana passada para cá, o dólar saiu de 5,02 para 5,30, 5,29, estava hoje, né? Então, isso é a nossa moeda, o nosso poder de compra vai se esfacelando e o nosso patrimônio vai se deteriorando se a gente não protege ele com investimentos bem feitos, investimentos corretos. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu estou vendo muitas pessoas conhecidas aqui, muita gente que eu já conheço, que inclusive mentorados, ex-mentorados, e o pessoal já me conhece, mas para quem não me conhece, eu quero falar aqui em um minuto para você entender um pouco por que que eu falo sobre investimentos, qual que é a minha expertise, da onde que vem essa expertise. Toda vez que alguém fala sobre dinheiro, eu procuro entender por que que esse cara fala sobre dinheiro. Será que ele é um cara realmente que entende, que é competente, que é formado no mercado financeiro, tem as certificações necessárias para poder falar de dinheiro? Então, bom, eu comecei a trabalhar em fundos de pensão aos 16 anos de idade e, e comecei a fazer investimentos para mim aos 18 anos. Por quê? E aí eu já deixo aqui uma dica muito grande para quem quer mudar alguma coisa na sua vida. Se alguma coisa está te incomodando, uma forma de você mudar essa coisa que te incomoda, que faz falta em você, é você se colocar num ambiente onde as pessoas fazem o que você quer fazer. Então, a minha vida foi transformada no mundo dos investimentos, não porque eu tive a ideia, assim, eu quero ser um investidor. Eu não sabia nem o que era isso. Mas eu comecei a trabalhar em lugares onde só se falava de investimentos, desde os meus 16 anos de idade. Então, com 18 anos, eu comecei a investir sem saber o que que era, sem ter até vontade de fazer, porque eu preferia gastar o dinheiro do que investir. Só que o ambiente era tão propício a isso, era assim uma força quase que esmagadora. Você vê todo mundo fazendo uma coisa e você não está fazendo. Então, eu comecei a fazer investimentos aos 18 anos de idade. Isso mudou a minha vida por conta do ambiente. Então, para tudo que você for fazer na sua vida, se você quer se tornar um investidor, se você quer mudar o shape, se você quer alavancar os seus negócios, você precisa de estar dentro de ambientes onde naquele ambiente ele vai comprimir, vai te empurrar para você fazer o que você precisa ser feito, mesmo que você não queira, né? Então, eu tive uma sorte muito grande de estar nesse ambiente. Comecei a fazer investimentos aos 18 anos de idade. Isso me proporcionou, aos 27, comprar o meu primeiro apartamento. Então, eu nunca paguei aluguel, né? Assim, não saí de casa para morar no apartamento que eu comprei, porque os resultados dos investimentos me proporcionaram aquilo. E fazer investimentos me proporcionou também uma vida muito mais alegre do que os meus colegas ali que não fazem investimentos, que não fizeram, não, os meus colegas do primeiro grau, do segundo grau e mesmo da faculdade, que não fazem investimentos. Porque eu percebi, ao longo dos anos, que eu consigo viajar muito mais do que eles, que eu consigo ter um carro melhor, que eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, qualidade de vida, né? Por quê? Porque o resultado dos seus investimentos te proporciona ter uma qualidade de vida melhor. Porque se você não tem investimentos, o que que vai acontecer? Você vai depender única e exclusivamente da sua renda. E a sua renda, ela pode te trapacear, né? O seu salário, a sua empresa que você trabalha, a tua empresa, são todas fontes de rendas que pode te trapacear. Olha só, a minha irmã, ela é funcionária,
pública, né? Ela passou em concurso. E ela falou assim: ah, o concurso público vai me garantir uma estabilidade a vida inteira. E quando ela passou no concurso público, tem mais de 15 anos, tá? E eu falei para ela, cuidado, não é isso que você está pensando. Tem muito funcionário público que está ferrado financeiramente. E ela, desde então, fez uma gestão financeira, começou a fazer investimentos desde o primeiro dia no serviço público e hoje ela tem uma carteira invejável e ela fala para mim, Rafa, onde eu trabalho, eu nem falo que eu tenho investimentos porque está todo mundo endividado. As pessoas não conseguem fazer nada. É todo mundo estressado, doente, porque está totalmente endividado. Sabe? Então, não é uma fonte de renda, qualquer que seja, que vai garantir o teu futuro. O que vai te dar realmente conforto, segurança, qualidade de vida é a gestão do que você tem e os investimentos, porque os investimentos, mesmo em momentos que a sua renda falte, você pode contar com eles. Eu vejo no meu caso mesmo. Eu comecei a empreender há uns 10 anos nessa questão de consultoria de investimentos, e há 5 anos eu faço só isso. Eu te passei por muitos momentos de baixa, muitos momentos. E o que que me sustentou? Os investimentos que eu fiz anteriormente, que me proporcionam uma renda. Então, tem muita gente aqui que tá ouvindo aqui que eu sei que está nessa situação, que ela partiu para fazer os seus empreendimentos e o que sustenta é o resultado dos investimentos, porque às vezes quem é empreendedor sabe, tem meses que você tem uma renda, tem meses que você não tem. Então, os investimentos podem contrabalancear tudo na sua vida e fazer com que sua vida realmente seja mais prazerosa, com mais qualidade de vida, né, e com mais segurança. Então, eu comecei a trabalhar nos fundos de pensão, comecei a fazer investimentos e me profissionalizei nisso. Então, aos 22 anos de idade, eu trabalhava fazendo aquelas operações por telefone, na época era por telefone. Depois eu fui analista de investimentos de grandes fundos de pensão. Eu fui analista de investimentos do fundo de pensão do Banco Central, lá em Brasília. Eu fui especialista em risco do fundo de pensão da Caixa Econômica, que na época tinha mais de 60 bilhões de reais de patrimônio, hoje passou dos 100. E também fui gestor de um fundo lá do Banco de Brasília com mais de 1,5 bilhão de reais de patrimônio. Tá? Eu estou falando isso para vocês entenderem que eu realmente sou um profissional que trabalha há muito tempo com isso, tenho certificações e a minha profissão foi procurar bons investimentos, evitar os maus investimentos, evitar com que o dinheiro, o patrimônio das empresas que eu trabalhei fossem afetados, né, por movimentos do mercado, por erros de investimento, enfim. Então, eu sou um profissional realmente que fui obrigado a entender sobre isso, e isso me proporcionou poder ensinar as pessoas a fazer bons investimentos, começando do zero, aonde começar com mais assertividade, com mais segurança, para você ter realmente uma carteira de investimentos que vai te proporcionar esse conforto, essa segurança, essa qualidade de vida. Então, um pouquinho da história, só para vocês entenderem por que que eu falo sobre investimentos. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês aqui alguns materiais que eu preparei para vocês. Antes disso, eu só queria começar respondendo algumas perguntas. A gente tem um formulário, quem se inscreveu aqui para a aula e que eu recebi dezenas de perguntas e tem muitas perguntas que se repetem. E eu quero usar aqui esse momento para a gente conversar um pouco sobre essas perguntas que foram enviadas, porque pode ser que essa seja a sua dúvida e a gente vai já de cara desmistificar muita coisa. Gente, o que tem de pessoas que não entram no mercado financeiro por conta de crenças que não existem. Quando eu recebo algumas perguntas, eu falo, gente, mas isso não existe. Quando eu converso com a pessoa, ela fala assim: olha, tem 10 anos que eu quero investir e eu não invisto por conta disso. E eu falo para ela: isso não é, nunca foi um empecilho para você não começar a fazer os investimentos. Então, essas dúvidas são muito importantes porque vai te colocar em movimento. Tá? Aí você vai ver que você pode começar do zero, você pode começar com pouco, você pode investir no Brasil, você pode investir nos Estados Unidos com qualquer renda que você tiver sem cair em falcatruas. Eu vou falar dos principais erros que as pessoas cometem no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Para você não cair nessas armadilhas. Tá? O Warren Buffett, né, que é um investidor que é referência para a gente que fala de investimentos, né? O Warren Buffett ele fala que
existem duas regras principais para você ter investimentos rentáveis. A primeira regra do Warren Buffett: nunca perca dinheiro. Segunda regra: nunca esqueça a regra número um. Né? Então, se você sair dessa aula aqui aprendendo o que não pode fazer de errado, você já vai ganhar bastante na sua carteira de investimentos. Vai ganhar bastante rentabilidade, porque eu vejo muita gente fazendo coisas erradas quando se fala de investimentos. Tá? Quero dar só boa noite aqui, boas-vindas a você que chegou agora aí. Estou vendo aqui o Alex, a Renata, o José Maria, tem iPhone XR e alguns iPhones aqui que eu não sei o nome. Né? Muito obrigado a Rose. Então, assim, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero que realmente proporcionar que este momento valha cada minuto que você passou aqui, que ele seja realmente especial, relevante e que as informações trazidas valham a pena o teu tempo investido aqui, porque eu sei que a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Então, eu honro muito a presença de vocês e não quero passar aqui nenhum momento passando coisas que não vai enriquecer a sua vida, né? Então, é, saibam que ao pegar esses questionários aqui, eu vejo o seguinte, cara, que muita gente não começou a investir ainda por crenças que, que não está fora da realidade. Né? Todo mundo tem capacidade de começar, mesmo do zero, mesmo com pouco. Dá para fazer investimentos, dá para melhorar de vida, tá? E ter uma carteira que realmente proporcione liberdade financeira. O, o Nelson está falando aqui, o Nelson é uma pessoa que está me ajudando aqui, né? É da minha equipe, e é um cara que, meu Deus do céu, cara, que é um profissional que realmente fora da curva. Depois eu vou falar e agradecer ele aqui. Tudo o que está acontecendo aqui, tudo que aconteceu, quem está acompanhando o movimento aí, eu vi pessoas comentando, nossa, estou vendo uma movimentação grande nas suas redes e tal. Quem proporcionou isso foi o Nelson. Depois eu vou deixar aqui também a forma de, se você quiser se conectar com ele, e vai ser um cara realmente profissional diferenciado. Então ele está falando aqui que quem tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui no chat, tá? Então fique à vontade. Depois, se quiser levantar a mão no final e fazer pergunta também, quem está aqui tem o privilégio. Depois a gente vai postar esse vídeo nas redes, nos meus canais e tal. Então, mas quem está aqui tem o privilégio da gente poder conversar, bater um papo e realmente fazer uma mentoria com você individual. Olha só, uma das perguntas que eu mais recebo lá nos questionários é: por onde começar? Então, essa pergunta é para você que ainda não começou a fazer investimentos. E eu te digo o seguinte: mesmo para quem está começando, não tem um caminho único. Sabe por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma situação, cada pessoa tem uma expectativa em relação ao futuro. Então, por onde começar? Depende. Mas eu vou dar aqui para vocês alguns caminhos que eles são inevitáveis, que todo mundo tem que ter. Então, por exemplo, se você está no zero mesmo, tá? Pode saber que tem formas de começar diferente, dependendo do seu perfil, dependendo da sua perspectiva em relação ao futuro. Você pode investir mais no Brasil, mais nos Estados Unidos, mais em determinado tipo de investimento, mas uma coisa que é essencial para todo investidor que está começando: abrir uma conta numa corretora, aqui no Brasil. Né? Depois a gente vai falar dos Estados Unidos. Então, você pode, quem não tem, precisa ter uma conta numa corretora, porque a corretora é um instrumento para você fazer investimentos no mercado financeiro. Então, já fica o primeiro dever de casa. Se alguém aqui de vocês não tem conta em corretora, vai ter que abrir conta numa corretora. E aí, quem está pensando o seguinte: ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, então, está precisando de dar esse primeiro passo. Porque você abrir conta na corretora não precisa de dinheiro, você não paga para abrir conta, não paga manutenção de conta, não paga nada. Então, já coloca na sua cabeça que você vai se tornar um investidor abrindo conta na corretora. Ah, Rafael, eu não tenho nem ideia, me dá exemplos de corretora. Olha só, XPI, a XP Investimentos, a Rico, a Isinvest, a Guide, o Banco Inter tem a parte de corretora, a EQI, eu quero investir, né? A EQI, então são exemplos de corretora. Você chega lá, escolhe uma ou mais de uma, entra lá no site, abra uma corretora. Depois, falando do primeiro passo, por onde começar a investir de verdade, eu, se estivesse começando do zero agora,
uma coisa que eu faria era fazer investimentos no Tesouro Selic, sabe? Que é um investimento básico, rentável, seguro, que você vai ter Tesouro Selic na sua vida durante a sua vida inteira como investidor. É imprescindível que todo mundo tenha investimentos do tipo Tesouro Selic, ou fundos de investimentos que compre o Tesouro Selic e que tenha liquidez, que tenha rentabilidade e a liquidez do Tesouro. Entende? Então, por onde começar? Abrir conta na corretora, Tesouro Selic. Aí depois vem os próximos passos, que realmente depende muito do perfil, da idade, de quanto que você aceita de risco, da sua expectativa. Por exemplo, há umas 3 semanas atrás, um dentista que é aluno meu, ele falou assim, Rafa, eu estou planejando que em 3 anos eu quero me mudar para a Flórida, eu e minha família. 3 anos. O que eu vou ter que mudar na minha carteira? Olha, no caso dele, eu recomendei que ele tivesse 95% dos investimentos nos Estados Unidos já. Por quê? Ele vai viajar daqui a 3 anos. Se nesses 3 anos aparece um problema no mundo, não precisa nem ser no Brasil, ou no Brasil, ou as duas coisas juntas, e o dólar sai de 5 para 6, o patrimônio que ele tinha aqui em reais vai ser diminuído quando ele transformar em dólares. E aí pode ser que esse projeto dele fique talvez inatingível. Por quê? Porque o dólar subiu nas vésperas da mudança dele. Então, é um exemplo que eu estou falando aqui do Dr. Renato, que pode mudar o começo dos seus investimentos. Se você já está começando a fazer investimentos para morar fora, fazer um curso fora, você pode realmente colocar 100% fora do Brasil, não tem problema nenhum. Agora, não, eu quero comprar uma casa daqui a 2 anos. Aí você vai investir mais aqui no Brasil, porque você não quer ficar sujeito às flutuações do câmbio, entende? No longo prazo, o câmbio, na minha opinião, ele vai subir, mas no curto prazo ele tem oscilações positivas e negativas. Veja o exemplo que a gente está passando aqui agora desses últimos 7 dias. Semana passada teve 2 eventos ruins para a gente. Primeiro, um ataque do Irã a Israel, que é um evento internacional que atrapalha os investimentos como um todo no mundo e atrapalha o preço das moedas, e o Haddad falando da dificuldade de se ter de controlar o déficit fiscal. E aí, foram duas notícias que abalou bastante o mundo dos investimentos. Quem acompanha mais aí sabe que o dólar semana passada estava 5,02 por aí, bateu 5,20, né? Então, 5,29 bateu ontem e hoje também. Então, você vê que a gente perdeu 5, 6% aí em 5 dias por conta de notícias ruins. Então, não dá para você fazer um investimento aqui no Brasil se o que você quer usar o dinheiro lá fora. Então, você já tem que investir em dólares, tá? Então, são exemplos que eu estou te dando. Por que que eu estou explicando que não existe uma carteira que é 100% igual para todo mundo? Porque depende da sua idade, das suas expectativas, do que você quer fazer com o dinheiro e da sua aceitação ao risco, tá? Então, a gente vai explicar isso tudo mais para frente para ficar bem tranquilo. Mas, olha só, abrir conta na corretora, todo mundo precisa. Investir em Tesouro Selic, 100% das pessoas precisam ter esse Tesouro Selic, que vai ser a sua reserva de oportunidade, que vai ser a sua fonte de liquidez, que você vai ter às vezes, quando aproveitar alguma oportunidade, tá lá o dinheiro, você saca a hora que você quiser, tá? Então, é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Outra pergunta: qual o primeiro passo para iniciar? Já foi respondido. Corretora de valores, Tesouro Selic. Como evitar armadilhas? Boa pergunta, e isso também tem muito a ver com o que eu falei aqui no começo, porque hoje no Brasil é muito fácil cair em golpe, gente. Nossa, cara, todos os dias eu vejo gente reclamando, perdi dinheiro com isso, dinheiro com aquilo, perdi dinheiro no golpe do WhatsApp, perdi dinheiro na pirâmide. É muito fácil. Eu, como trabalho, o ano passado eu fui estudar na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, em Boston, né? E há muito tempo já estudo o mercado americano, porque eu já faço investimentos, ensino as pessoas a investirem por lá. E eu fico assim, cara, é como você ir no paraíso dos investimentos, porque lá as leis que protegem os investidores são muito fortes. Então, assim, não tem praticamente falcatruas, não tem pegadinhas, não tem pirâmides, não tem essas armadilhas, não tem nos Estados Unidos. Por quê? Lá, o patrimônio do investidor, o patrimônio das famílias é muito bem defendido pelas leis.
você atentar contra o patrimônio do investidor, contra o patrimônio das famílias, é um crime grave nos Estados Unidos. Então, às vezes aparece algum golpista por exemplo, vou dar de um plano lá que tinha, um plano de aposentadoria, chamada FedMe e FedMac, que era um tal do Madoff, que era o presidente dessa empresa. E a empresa quebrou, constatou-se que ele tinha alguma coisa que parecia ser pirâmides financeiras, e esse cara, isso deve ter já aconteceu, já deve ter uns 15 anos, talvez. Ele de bilionário, ele está até hoje preso e pegou prisão perpétua nos Estados Unidos, sabe? Então, nos Estados Unidos, você entrar numa falcatrua, você fazer uma falcatrua no mercado financeiro, você pode pegar até prisão perpétua. Mas eu vejo aqui no Brasil, às vezes você vai na corretora, na XP, e eles te oferecem um COI, uma previdência, um CDB de longo prazo, e depois você descobre que alguns investimentos andaram para trás, outros você teve prejuízo e você ficou sem liquidez. E você não sabia disso, sabe? E isso ninguém está nem aí. Se nos Estados Unidos você for lá na SEC, é como se fosse a CVM aqui no Brasil, e falar assim: olha, eu comprei uma previdência, não sabia das regras e perdi dinheiro e eu quero sacar, não tenho dinheiro. Os responsáveis são punidos, demitidos e podem pegar até prisão. Então, aqui no Brasil, é fácil cair em armadilhas financeiras. E como você se protege disso? Isso tem a ver com as duas perguntas anteriores, que é por onde começar? Eu falei, abrir conta numa corretora de valores. Aqui no Brasil, tem muita gente oferecendo investimentos, oferecendo mentorias em investimentos, que a pessoa capta o dinheiro para fazer a rentabilidade, para mexer esse dinheiro e render, fazer ele render para você. Gente, nunca faça isso, porque uma forma de você evitar armadilhas é só opere o seu dinheiro por corretoras de valores certificadas pela CVM, pelo Banco Central, pela B3. Então, quando você manda o dinheiro para alguém, manda o dinheiro para alguém fazer investimento para você, você está tirando o seu dinheiro das normas do sistema financeiro, do guarda-chuva do sistema financeiro que é feito para proteger o investidor. Então, se você abre uma conta numa corretora e faz os investimentos por lá, você já está evitando de cair em armadilhas de investimento. Tá? Esses investimentos que o pessoal fala assim: olha, invista aqui em ouro, você vai ganhar 3% ao mês, invista aqui em criptomoedas, invista aqui em ações e tal, manda o dinheiro aqui, vamos fazer uma sociedade. Isso é a ponta do iceberg para você cair numa armadilha. Nunca faça isso, porque, inclusive, são coisas ilegais. A única forma legal de alguém captar dinheiro das pessoas para fazer investimentos é se credenciando junto ao Banco Central e à CVM. Tá? Então, eu não posso, por força de lei, falar que o Moacir, o Maris, o Raquel, se vocês confiam em mim, manda o dinheiro para mim que eu vou fazer o dinheiro render e vou pagar vocês. Isso é contra a lei. Tá? Só quem pode captar dinheiro para fazer investimentos são empresas autorizadas pelo Banco Central. E aí, as pessoas podem ser punidas, mas no Brasil a punição é muito fraca, mas uma coisa que vai acontecer com 100% de chance, você nunca vai conseguir recuperar o seu dinheiro, porque quem está fazendo errado sabe que está fazendo errado e, é, e é, já bota o dinheiro em outro lugar, para fora do país, e quando dá o problema, né, você não consegue sacar o dinheiro, né, e a pessoa vai ser presa, mas fica pouco tempo, 3 meses, 4 meses. Se ficar, né, no Brasil, o crime meio que vale a pena, e a pessoa depois sai de 3 meses de cadeia e sai rica, né? O moço está perguntando: o que você acha de consórcio? Eu acho o consórcio uma coisa interessante se você tem estratégias bem específicas. Por exemplo, eu conheço pessoas aqui no meu ciclo de relacionamentos que elas conseguem alavancar o patrimônio com consórcio. Então você começa a pagar, a pessoa vai tentar, né? Não é uma garantia, se alguém te garantir isso também não é 100%, que eu já conversei com uns especialistas, vai fazer de possível para poder ser contemplado o quanto antes. Então, se você conseguir ser contemplado no começo, ótimo, porque você já pega o dinheiro, compra um imóvel, aluga o imóvel e com esse aluguel você já paga, de repente, a prestação, você pode já partir para um outro consórcio. Agora,
sem usar essas estratégias, financeiramente não é tão interessante, né? Por quê? Porque se você passar 10 anos pagando consórcio, você está pagando a prestação mais a taxa de administração e não está recebendo juros. Entende? Então, o consórcio com a estratégia, com o estrategista te ajudando, pode ser que ele seja bem uma coisa que pode realmente diversificar a sua carteira, tá? Bom, vamos lá. O que trava o ser humano na hora de investir? Então, eu falei no começo da importância do ambiente. Se você está travado, tem muitas formas de destravar. Uma delas é procurar grupos de pessoas que fazem investimentos. Só de você estar num grupo de pessoas certas, você já vai destravar, porque às vezes você tem medo, mas está todo mundo fazendo e você vai com medo também. Junta você, tem medo de saltar de paraquedas, junta com 10 amigos que saltam de paraquedas. Quando você se vê, você está dentro do avião com o paraquedas clipado, você morrendo de medo e você vai só com medo, nem com vontade você está. Mas você vai porque está todo mundo fazendo. Entende? Então, uma forma de destravar é você se colocar no ambiente. É você, às vezes, procurar um mentor que vai tirar esse medo de você, que vai te colocar no caminho, que vai falar que os seus medos não são proporcionais à realidade. Entende? Então, é isso. Então, tem várias formas. Às vezes você está com medo porque você tem crenças limitantes. Porque eu fui criado, minha família é muito religiosa desde o começo, então, muito católica, e eu cresci a minha adolescência com trauma, imaginando que enriquecer era pecado. Eu cresci com isso, eu tive que destravar depois dos meus 20 e tantos anos. Eu comecei a fazer investimentos com 18 e às vezes eu me sentia pecador, porque eu consegui comprar um carro com 19 anos de idade, fruto dos meus investimentos. E aí era uma dicotomia. Eu estou ganhando dinheiro e estou pecando ao mesmo tempo, sabe? Então, às vezes a sua trava pode estar nisso. E eu comecei a ler mais a Bíblia e eu vejo tanto que a Bíblia ela é pró-prosperidade e não contrário disso, né? Mas antigamente as famílias muitas eram travadas e eu dou o exemplo da minha família que era travada em relação a isso, tá? Então, existem várias travas, sim, existem várias crenças limitantes. Se você tem uma, você pode procurar. Depois você pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas existem formas de destravar, sabe? Existem formas de você destravar no mundo das finanças e deslanchar financeiramente, tá bom? Às vezes, muitas vezes a pessoa não tem nem essas travas, esses medos, mas tem insegurança. E é uma coisa normal. Você vai ser inseguro com tudo que você não sabe fazer. Então você precisa aprender, você precisa arriscar, você precisa dar o primeiro passo, você precisa abrir conta na corretora, você precisa fazer um Tesouro Selic. Você sabe como às vezes eu destravo algumas pessoas? Porque as pessoas colocam assim, eu já recebi muita mensagem, muita gente falando assim, cara, eu tenho vontade de investir, eu sei que eu posso multiplicar meu patrimônio, mas eu travo. E aí eu vou ali cavando, o que, que é? É medo, medo, medo. Eu falei assim, vem cá, se você perder R$ 50 hoje, você vai ficar doente, vai ficar acamado, vai ficar desesperado? Não. Para mim, ok. Inclusive, a gente gasta R$ 50 às vezes sem querer com besteira. Eu assim, vem cá, então, bora investir R$ 50? Vamos, R$ 50, vamos. A gente vai lá e investe. Aí, você não investiu? Investi. Então, é só isso. Tá bom. Então, sabe? Então, investir pouco, cara, pode ser um destravar financeiro que você não imagina. Entende? Então, eu destravei muito com isso também. Eu tinha medo de mexer com opções, aí eu vou perder dinheiro e tal. Tá, então se você perder R$ 150. Então tá, eu vou arriscar esses R$ 150. Então, isso eu fui destravando muito. Eu lembro quando já tem quase 9, talvez quase uns 9, 10 anos, que eu fiz a primeira remessa para uma conta minha no exterior, nos Estados Unidos. E aí, na minha cabeça, mandar dinheiro para fora eu estava arriscando meu dinheiro. Demorou anos para eu perceber que o dinheiro investido lá fora é muito mais seguro do que aqui, é muito mais rentável, né? E eu tenho muito mais alternativas de investimentos. Mas eu, quando eu comecei a investir fora do Brasil, eu tinha a crença de que eu estava fazendo uma coisa totalmente arriscada. Gente, pensa o seguinte: no mercado internacional, se nós fôssemos australianos e querendo investir em outro país, a gente vai olhar a economia brasileira e a economia americana. Você acha que a gente ia investir mais no Brasil ou nos Estados Unidos, né? A economia americana, ela é um porto seguro para o mundo inteiro em termos de investimentos. Então, quando a gente tira o nosso dinheiro daqui e investe lá, a gente está, na verdade, protegendo o nosso dinheiro
botando dinheiro num cofre, porque o dólar ele sempre vai ser mais bem valorizado que o real, não tem como isso mudar, mesmo se o Brasil entrar na rota correta de finanças públicas, mesmo assim o dólar ainda vai ser mais forte do que o real. Então, investir em dólares é mais seguro, mas eu tinha crença no início de que era mais arriscado. Entende? Então, crença todo mundo tem. Crença negativa que te trava. Como destravar? Entrando junto com pessoas que já conhecem, entrando em pessoas que já investem há mais tempo, procurando profissionais qualificados e se arriscando. Assim, eu vou pegar R$ 50, R$ 100 e vou começar esse movimento. Ponto. Se eu perder, perdeu. Aí você vai destravando. Beleza? Ah, como ter certeza do melhor investimento? Olha, a gente, na verdade, você não tem certeza do melhor, porque a forma, já respondendo perguntas subsequentes aqui, a melhor forma de você investir, inclusive tem muitos investidores que eu sigo, que eu aprendo com eles, o Howard Marks, que é um americano, o próprio Warren Buffett, o Peter Lynch, o Jorge Soros, muitos outros, eles falam que o grande segredo dos investimentos é uma carteira diversificada. Anota essa palavra, diversificada. E aí, quando você aprende a diversificar a sua carteira, você foge dessa pergunta: como ter certeza que é o melhor investimento? Porque, veja, o Warren Buffett, que é o cara mais experiente, na minha opinião, em termos de investimentos, o Peter Lynch, o Howard Marks, eles não têm um investimento numa única coisa. Nunca, jamais. Sabe? Então, a minha carteira que eu recomendo lá fora, a gente coloca no máximo 4% em cada ativo, não mais do que isso. Por quê? Por mais que a gente confie muito em cada investimento, todo investimento que a gente faz, a gente tem muita expectativa em relação a ele. Porém, as pessoas erram. Pode vir uma coisa contrária ao que você estava estudando e aquele investimento não dá certo. E aí o que acontece? Se um investimento, se você perder ele completamente, você perdeu 4% da sua carteira. Entende? Então, pode ser que aconteça alguma coisa assim? Pode. Então, a diversificação é a forma mais correta de você investir. Então, eu boto um pouco em criptomoeda, um pouco em ouro, um pouco em dólar, um pouco na Bolsa Americana, um pouco na Bolsa Brasileira, título público brasileiro, título público nos Estados Unidos, as ações de tecnologia, ações que pagam dividendos, entende? Então, essa diversificação vai te garantir que você está fazendo o melhor investimento. Então, não é um único investimento, é a carteira. É a sua carteira que vai determinar o grau de risco, tá bom? Então, imóveis é melhor investimento? Depende. Eu já não gosto muito de imóvel, sabe? Porque as pessoas acham que comprar uma casa, um apartamento, vai ser fonte de renda. Gente, eu acompanho pessoas há mais de 10 anos com isso e a frustração é muito grande. Você compra um imóvel para alugar, o imóvel não se valoriza ou se valoriza pouquíssimo. Você coloca um inquilino, o inquilino destrói o imóvel e no final das contas você vai perceber que você pagou tanto no imóvel, pagou ITBI, pagou cartório, pagou comissão para corretor. Colocou inquilino, o inquilino não pagou, ficou inadimplente, você teve que contratar um advogado, teve que depois fazer uma reforma no apartamento, teve que, às vezes, igual eu já peguei vários casos, teve um aluno meu que comprou 2 apartamentos em Vitória para alugar. Um ano depois, os dois estavam pagando aluguel, um ano depois ele descobriu que um deles não estava pagando o condomínio. E aí começou a chegar cobrança judicial para o proprietário. Aí, resumindo a história para vocês, ele teve que contratar advogado, teve que despejar o cara. E aí, se você botar na balança o que ele investiu no imóvel, a dor de cabeça, o que ele recebeu de aluguel, a dor de cabeça que ele teve, não valeu a pena. Não compensou. Agora, por exemplo, se você está falando de incorporação imobiliária, né, que você entra com o incorporador na hora que ele está ali com um terreno vazio ainda, e aí vai fazer aquela construção, quando aquele pessoal que compra no lançamento o investidor de verdade está vendendo naquela hora. Entende? Aí você ganha 20, 30% disso aí nesse período, né? De quando começa a construção, ou quando o lote está vazio, até a hora de entregar as chaves. Então, o investidor de verdade tá nesse lugar aí. Agora, você comprar um imóvel já pronto, feito, tal, e ganhar dinheiro é raríssimo. O mercado financeiro vai te proporcionar muito mais lucro com mais segurança, tá? Então,
Como destravar a vida financeira? A gente já falou assim. Qual a melhor renda fixa? Na minha opinião, Tesouro Direto. Aí entra Tesouro Direto e IPCA. A melhor renda fixa no Brasil hoje é Tesouro Direto, tá, gente? Porque muita gente compra uma renda fixa aí de uma DB, igual ano passado. Vários alunos clientes que chegaram para mim porque tinham comprado debêntures da Americanas e que é a renda fixa teoricamente é uma renda fixa que paga mais do que o Tesouro Direto. Porém, as Americanas deram calote e você ficou sem 100% do seu dinheiro, tá lá nas vias judiciais. Então, para mim, hoje, a melhor renda fixa no Brasil se chama Tesouro Direto, Selic e IPCA+. Mercado de cripto, já falei que é uma diversificação, né? Você não pode diversificar, você não pode, igual eu vejo gente falando assim, estou com 90% do meu dinheiro na Bitcoin. Gente, eu tenho um pouco de Bitcoin, eu aconselho os meus alunos a ter um pouco de Bitcoin, mas de 5 a 10%, se o cara mais arrojado, 10%, sabe? Porque as pessoas não aguentam depois a volatilidade, sobe e desce, se der alguma coisa errada. Tem muita gente positiva em relação a isso, mas tem muita gente também falando que não vai, que pode dar um problema em qualquer momento. Então, não coloque mais do que entre 5 e 10%, tá, no mercado de cripto. Ó, como investir sem perder dinheiro? Essa é uma destravada que a gente tem que dar aqui. Porque no mercado financeiro, para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que estar disposto a perder dinheiro. É lógico, eu falei daquelas leis do Warren Buffett, né, que ele fala que tem duas leis muito claras sobre o dinheiro, que a primeira lei é nunca perca dinheiro, e a lei número dois é nunca esqueça a regra número um, a lei número um. Só que isso dentro de um contexto, tá, da carteira de investimentos, porque o próprio Buffett já teve anos na vida dele, que inclusive tem documentário falando isso, que ele deu uma crise financeira e tiveram bancos nos Estados Unidos que quebraram e ele perdeu muito dinheiro, sabe? Mas a carteira dele como um todo protegeu e essa proteção proporcionou que ele transformasse esse momento de queda, de baixa, em uma grande alavancagem financeira mais para frente. Entende? Então, esteja preparado, coloque isso no teu coração de que alguns investimentos têm volatilidade que pode fazer você perder momentaneamente o dinheiro, tá? E a sua carteira como um todo vai te proporcionar. Como investir com pouco dinheiro? Vamos falar aqui, ó, Tesouro IPCA, qualquer valor você pode começar, Tesouro Direto, Tesouro Selic, fundo imobiliário. Hoje a gente tem cotas de fundos imobiliários, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de 15, 20 reais, 100 reais, de US$ 50 nos Estados Unidos. Então, existe sim investimentos com pouco dinheiro e com muita segurança, né? Como investir com segurança, diversificando a carteira, qual o melhor tipo de investimento. Ó, essa pergunta aqui eu recebo muito também. Como investir e ter um retorno rápido? Bons investimentos, aqueles investimentos que multiplicam o teu dinheiro mesmo, que vai te colocar um capital muito bem estruturado, eles não são de curto prazo. Então, esse também é uma destravada que você tem que dar, porque o próprio Buffett foi o cara que mais lucrou, que eu falo muito do Buffett porque ele é um exemplo, ele está com 90 e tantos anos, então ele tem muita história para contar. Né? Ele já teve lucros multimilionários de muitos 1000% em alguns investimentos. E ele fala que o grande segredo é você ter paciência. Inclusive, uma outra frase do Buffett é que ele fala o seguinte, que o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro das pessoas com menos paciência para as pessoas com mais paciência. Então, por exemplo, a gente fala muito de trade, né? O que é o trade? É o cara que compra de manhã e vende no mesmo dia. Então, assim, isso é uma forma de você movimentar o seu dinheiro? É uma forma de você atuar no mercado financeiro? É a forma legal? Só que te dá muito estresse, compra, vende, compra, vende. O Buffett, as pessoas que eu mais sigo no mercado financeiro, é o Peter Lynch, o, o próprio Robert Kiyosaki fala muito disso, né? E fala do longo prazo. O Buffett mesmo, ele fala o seguinte, olha, se eu decido fazer um investimento, eu não vou mexer nele em menos de 5 anos. E vou vender depois, se o investimento for na expectativa que ele está querendo, com 10.000%, depois de 5, 6, 7, até 10 anos. Ó, 10.000%. 10.000% significa que você colocar R$ 10.000 e sacar, depois de 10 anos, R$ 1 milhão. Entende?
E quem quer ganhar rápido, fica compra, vende, compra, vende, compra, vende, nunca vai alcançar esse tipo de rentabilidade. Então, se você gosta de trade, não tem nada de errado. Só que, o que que eu falo para os meus alunos? Se você gosta de trade, e 90% dos meus alunos nem gostam mesmo, você pega ali, você tem 100 mil reais aplicados, vamos supor, né? Você pega 5%, 5 mil, e vai fazer trade com ele. Mas os outros 95, você vai deixar numa carteira de longo prazo. E o que que é interessante, tá? O Alexander, um aluno que eu tive, ele gostava muito de trade, e ele falou assim, ó, então vamos fazer isso, coloca 5%. Ele gostava tanto de trade que ele colocou 50%, ele começou na época com 20 mil reais. Ele, com 10 mil ele fazia trade, com 10 mil ele fez os investimentos como eu ensinei para ele. Cara, passados 2 anos, ele desistiu. Falei assim, Rafael, a carteira de investimento de longo prazo rende muito mais do que os trades que eu faço e não me dá dor de cabeça, né? Porque o trade ele tem que comprar e vender ali no mesmo dia ou no dia seguinte e tal. Então, gente, tem que ter essa destravada de que construir uma carteira de longo prazo que você não precisa nem ficar olhando toda hora e nem movimentando toda hora vai ser a grande solução para você, tá bom? Estão gostando da aula aí? Manda um sinal de joinha aí enquanto eu tomo água aqui. Ah, tô vendo ali já um sinal de joinha, da Raquel, beleza. Deixa eu ver se eu cumprimentei todo mundo aqui. A Cris, quem mais aqui que eu... Rogério, Ricardo. Ó, cheio dos mentorados aqui, hein? A Rose levantou a mão. Deixa eu fazer. Oi, Rose, libera teu microfone aí e faz a pergunta, então, para a gente passar para o próximo ponto aqui. A Rose levantou a mão, só libera o teu áudio aí para você perguntar. Ou então faz a pergunta aqui no chat. A Cris falou maravilha. Bom, enquanto a Rose coloca aqui a pergunta no chat, ou então depois você libera o seu som aí para você poder fazer a sua pergunta. Deixa eu ver se eu te acho aqui, se eu consigo te ajudar. Hum. A Cris falou que quer investir nos EUAs, nos Estados Unidos. Vamos investir agora. Vamos falar sobre isso mais agora. É, bom, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui para mostrar aqui um pouquinho mais sobre investimentos aqui. Quero saber de vocês estão vendo a tela certinha? Está passando aqui os slides ou não? Tá sim, tá passando tudo. Ah, beleza, beleza. Valeu, Raquel. Então vamos passar para uma segunda fase aqui da nossa reunião que eu queria compartilhar com vocês alguns slides aqui. Alguns alunos meus já conhecem bem esses slides. Deixa eu passar para cá. Olha só, então, aqui eu só quero mostrar para vocês de uma forma bem, bem, bem sucinta, né? A gente recebi muita pergunta aqui, como iniciar os investimentos, como fazer investir com segurança, qual a melhor forma de fazer investimentos, né? Como investir com segurança. E eu sempre falo da carteira diversificada. A carteira diversificada é a mágica para você ter uma carteira sólida, robusta, rentável, tá? Então, neste gráfico aqui, vocês estão vendo um monte de gráficozinho aí, Raquel? Tá? Dá só um sinalzinho para mim. Beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente tem vários gráficos com vários tipos de investimentos que a gente pode fazer e deve fazer para uma carteira diversificada, tá? Ah, aqui, ó, então vamos começar. Como é que eu gosto de ver, de começar a olhar, né, dar uma luz assim, para, poxa, como é que eu vou olhar investimentos? Se aparece uma coisa nova para mim, alguém me pergunta uma coisa nova, eu procuro ver dessa forma aqui como eu estou vendo. Então, quando você for ver algum investimento, se você tiver a possibilidade, as ferramentas de olhar instrumentos como esse, vai te ajudar muito a ter uma visão equilibrada sobre esses investimentos. Então, isso aqui, ó, é um gráfico de longo prazo, ó, que começou lá em 2010 e foi até o dezembro de 31 de 2 de 2023. Então, não importa que não é até ontem, tá? Mas isso dá uma visão muito boa
de como tomar decisões de investimentos, tá? Por quê? Porque olha só, esse gráfico aqui, o mais de baixo, tá? Ele é exatamente, ó, o índice Bovespa, tá? E, então, o que que isso revela? O que que é o índice Bovespa? A gente tem lá na Bolsa de Valores, a gente tem lá aqui no Brasil umas 400 ações lá listadas, nos Estados Unidos são mais de 20 mil, e a gente tem um índice que chama índice Ibovespa. Esse índice Ibovespa, ele é composto pelas principais ações ali, ele representa as ações no Brasil, tem ali entre 60 e 80 empresas. E qual que é a composição dele, né? Basicamente, Petro, Vale, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Gerdau, Ambev, B3, né? E aí já foi mais de 50% do índice. Então, esse índice, ele mostra, revela para a gente que no longo prazo, ele, dentre esses investimentos aqui, ele foi o pior investimento. Tá? E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque, mas olhar gráfico não tem nada a ver comigo. Por que não? Você não quer ter uma vida mais segura? Você não quer realizar aquela viagem para Disney com a sua família? Você não quer trocar de carro? Você não quer trocar de apartamento? Você não quer ter um apartamento maior? Você não quer trocar uma mobília, fazer uma reforma no teu apartamento? Então, esse dinheiro para essas coisas podem vir dos rendimentos do mercado financeiro. Então, se você não olha as rentabilidades e não aplica nas melhores aplicações, nos melhores investimentos, você vai ficar a ver navios, você vai passar os anos, você fala, pô, investir para quê? Né? Porque eu tenho objetivos muito claros em relação aos investimentos e convido você a ter também. Então, por exemplo, eu amo viajar com minha filha. Então, muitas das vezes eu viajo, eu falo assim, olha, eu vou fazer um investimento, porque com o resultado desse investimento, eu vou fazer uma viagem com minha filha. E eu gosto de falar de viagem porque é um assunto que cai muito nas minhas aulas. Ano passado mesmo, né, uma aluna minha, ela falou assim, Rafael, eu quero fazer uma viagem daqui 4 anos com meu marido, a gente vai fazer bodas de, eu não lembro se era bodas de ouro, bodas de diamante, não sei, alguma bodas dessa daí que era comemorar, eu não lembro se é 30 ou 40 anos de casado, uma coisa assim. E a gente queria muito fazer uma viagem internacional top zona assim mesmo, né, porque a gente já está perto de aposentar e tal, não sei o quê. A gente quer ver que a vida valeu a pena e essa viagem vai ser muito importante para nós e tal. Só que eu não tenho como. Aí a gente fazendo lá uma cavucada ali nas finanças dela, a gente viu da onde ele poderia tirar para fazer os investimentos e fazer os melhores investimentos. E eu mostrei para ela, olha, a perspectiva de rentabilidade da carteira que a gente está fazendo vai te proporcionar essa viagem tão sonhada com o marido. Entende? Então, é isso que a gente tem que encarar. Investimentos não é para ficar vendo esses gráficozinhos, achar feio, bonito, dá sono, não dá, não. É aquele negócio, escreve aí, né? Eu falei para você que o primeiro exercício que eu dei lá no começo da aula é você, quem não tem ainda investimentos, não deu o primeiro passo, abrir conta numa corretora. Lá no início eu falei, dei vários exemplos de corretora. O segundo exercício que eu quero deixar para você aqui agora é você fazer uma relação de 5 coisas nas quais você quer muito realizar na sua vida daqui para frente e que precisa de dinheiro para isso, sabe? E se você não tem ainda isso claro, tem um exercício do Brian Tracy que ele fala o seguinte: você durante 30 dias vai começar a escrever 10 coisas que você mais quer realizar na sua vida, durante 30 dias. Vai escrevendo e as suas ideias vão caindo ao longo do tempo. Depois de 30 dias, você vai ter uma visão muito mais clara do que você quer realizar. Aí você corta as 5 últimas e foca nas 5 primeiras, sabe? Então, quando você tiver que aprender sobre investimentos, as melhores rentabilidades, você fala assim, não, não é por conta do investimento, é porque eu quero realizar isso, sabe? E aí, quando você vê que você quer porque você ama a sua família, você quer ter uma condição melhor de vida, quer ter mais liberdade, mais tempo com a família. Isso vai te motivar a cair de cabeça nos investimentos, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, o índice Bovespa, tá? A gente tem o IPCA, que é a inflação, aqui logo em seguida, e a gente vê que a bolsa no Brasil, ela no longo prazo, ela não supera nem a inflação, sabe? Aqui depois a gente tem o CDI, que é o CDI é exatamente o Tesouro Selic que eu falei para vocês no começo, que todo mundo tem que ter investimentos no Tesouro Selic. Então você vê que no longo prazo o Tesouro Selic te dá até mais dinheiro do que a bolsa no Brasil, tá? E a gente está passando por um momento muito frágil,
da Bolsa Brasileira, por conta dessa questão de déficit público, né, das projeções da nossa contabilidade pública e desses problemas globais aí, sabe? Então a gente tem nos Estados Unidos uma bolsa que está sempre ou está subindo, ou mesmo depois de cair, ela se recompõe rápido, e a gente está aqui enfrentando situações da nossa política que impede a bolsa de subir, sabe? Aí a gente tem aqui, ó, o dólar. O dólar é esse aqui de cima, sabe? Veja que nos últimos 13 anos também aí, de 2010 até 2023, o dólar ele subiu mais do que a bolsa. E ele tem momentos de estresse. Aqui, por exemplo, lá em 2016, teve impeachment da Dilma. Aqui, ó, no Covid, a bolsa caiu bastante aqui, ó, 50%, né? O dólar deu uma subida forte também. Então, veja que a bolsa realmente, quando a gente fala de investir, as pessoas falam assim: ah, então vamos investir em ações. Calma lá, não quer dizer isso, né? Então, investimento em ações no Brasil é uma das últimas coisas que eu faço e olhe lá, dependendo do momento, tá? E aqui, ó, esse vermelhinho aqui, nos últimos 13 anos, foi um outro título lá no Tesouro Direto que chama Tesouro IPCA+. Você vê que os dois títulos do Tesouro, tanto o Selic quanto o IPCA, rendem mais do que a Bolsa, né? A gente tem aqui também, ó, esse verdinho aqui é o IFIX, que é uma média dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, assim, ao invés de você querer investir, comprar imóvel próprio, se você investir em fundos imobiliários, você vai ganhar mais do que a Bolsa no Brasil no longo prazo. Se você fizer uma carteira bem feita, a gente tem lá uns 300, 400 fundos imobiliários, então você acompanhar os melhores fundos ali, fazer uma carteira diversificada, sabe? Então, é o tipo de coisa que vai te ajudar a ganhar dinheiro mais do que na Bolsa, tá? É lógico, na Bolsa tem papéis bons e tal? Tem, cara, na Bolsa tem papéis bons. O problema é que a gente tem empresas boas, papéis bons, só que estão num ambiente que não está ainda propício ao crescimento. Esse que é o grande problema do Brasil, sabe? Se a gente pegar os bancos, muitas empresas aqui no Brasil, elas têm uma gestão, assim, é, impecável. Impecável. A empresa era para estar valendo muito mais. Só que, por que ela não vale muito mais? Porque ela está num ambiente que não está proporcionando essa elevação do preço das ações no Brasil. E isso é uma coisa que eu acompanho desde quando eu comecei a fazer investimentos. Quando eu comecei a me profissionalizar no mundo dos investimentos, lá por volta dos meus 23, 24, 25 anos, eu já comecei a fazer muitas reuniões com gestores de renda variável, né? Gestor de fundo de renda variável, de ações. E tem mais de 25 anos que eu escuto isso, que as empresas no Brasil são excelentes e são baratas. Só que tem 25 anos que nunca subiu e eu acho que também nunca vai, ou pelo menos da forma como a gente está vendo aqui o mercado, não vai deslanchar agora nesse curto prazo aqui, sabe? Não vai mesmo. Enquanto isso, a Bolsa Americana, que é o próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar como que a Bolsa Americana, eu vou colocar junto todos esses gráficos aqui, vou colocar também a Bolsa Americana, tá? Que é o próximo gráfico aqui, ó. Raquel vai me dar um joinha se mudou de gráfico. Joinha. Beleza, Raquel, é porque eu estou te vendo aqui na tela. Então, olha só, essa linha, essas linhas aqui embaixo são todas aquelas linhas que a gente viu no slide anterior. E esse verde aqui, ó, tá aqui, ó, o S&P 500, tá? Que é o índice da bolsa nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem empresas como a Apple, o Google, o Facebook, a Tesla, a Nvidia e milhares de outras, né? Então, as maiores empresas que dominam o mercado global, que dominam as tecnologias, que estão sempre trazendo inovação, estão sempre, todo mundo usa, né? Todo mundo aqui usa um computador da Apple, está usando aqui o Zoom, tá? A gente usa a Microsoft, o Google, o Facebook, todas as empresas estão nos Estados Unidos, então são empresas que realmente carregam uma inovação muito grande. Então, é esse aqui, ó, o histórico de comparação de ações do Brasil e nos Estados Unidos. Então, é por isso que eu sou um grande defensor de ter carteiras nos Estados Unidos, não só esse aqui já é um motivo que já mais do que justifica. Agora, o Brasil, a gente tem um problema do câmbio ainda. Então, se ao longo dos anos o real vai se desvalorizando em relação ao dólar, a gente vai perdendo o poder de compra. Então, pense no argentino. Eu lembro que eu fui esquiar com minha filha
Deixa eu ver, ela devia ter uns 10 anos, ou 8, 9 anos, então foi uns 5, 6 anos atrás. Eu lembro que a gente levou dólar, e com $1 eu comprava 18 pesos argentinos, né? E na crise do ano passado, com $1, você passava a comprar 1.000 pesos. O que que isso significa? Que o argentino perdeu um poder de compra enorme por conta da desvalorização da moeda deles. Então você vê que o argentino quase não faz viagem internacional mais. O venezuelano, né, que a moeda esfarelou. Muito pior, sabe? Então você ter o seu dinheiro fora do Brasil, além de ter uma rentabilidade melhor, você está guardando o seu dinheiro numa moeda mais forte, tá? Então, deixa eu ver, eu passar aqui para vocês algumas coisas mais aqui, ó. Nessa tabela aqui, ó, a gente vê que aqui falando de 2010 até 2023, tá? A gente vê que o S&P se valorizou 1.000% e a bolsa no Brasil, ó, 93. Deu quase 100%, tá? Agora, o IPCA, o IPCA é esse aqui, ó, o IPCA é a inflação oficial medida pelo IBGE, tá? Então o IPCA foi 111% nesse período de 13 anos. Então, a bolsa no Brasil ficou abaixo da inflação, entende? Então, você vê que foi realmente um investimento muito ruim, muito frágil você ter mantido o seu dinheiro. Por isso que você vê, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o Barsi, ele é multibilionário na bolsa, mas o Barsi tem 90 e tantos anos, sabe? Então, a multiplicação do capital dele não foi rápida, sabe? Demora muito tempo. E agora, o que ele recebe de dividendos, reaplicando, vira uma bola de neve. Só que não é uma coisa tão elementar, uma coisa tão rápida, é uma coisa que demora décadas e décadas para você formar uma carteira que seja pagadora de dividendos aqui no Brasil. Então, é muito melhor, inclusive, você uma carteira de dividendos nos Estados Unidos, porque a bolsa vai se valorizar mais rápido, você tem uma diversificação maior do seu patrimônio e você vai receber proventos, dividendos em dólares. Então, você vai conseguir alavancar muito mais. Eu tenho certeza que se o Barça tivesse feito o que ele faz no Brasil, tivesse feito na Bolsa Americana, ele teria dezenas de vezes mais dinheiro do que ele tem aqui, tá? Mas é porque ele gosta, vê que ele é apaixonado, ele não gasta dinheiro com nada, né? Só com as ações. Deixa eu passar para vocês aqui, ó. Isso aqui é mais comparação aqui, ó, da Bolsa brasileira com a Bolsa americana. Então, só para deixar claro para vocês, né? Eu estou comparando o índice Bovespa, que é um dos índices na Bolsa brasileira, com o S&P 500, que é um dos índices na Bolsa americana. O S&P 500 é um índice que carrega as 500 maiores empresas nos Estados Unidos, bolsa onde tem mais de 20 mil oportunidades de ações lá para serem investidas, enquanto no Brasil são apenas 400. Então, só esse índice, que tem 500 empresas, já tem mais do que toda a Bolsa Americana. Falar nisso, de tamanho, né, se a gente pegar só uma das empresas nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple, ou a Microsoft, ou a Nvidia, né, você tem que somar todo o patrimônio de todas as empresas aqui no Brasil algumas vezes para poder dar o preço de uma única empresa nos Estados Unidos do tamanho da Microsoft, da Apple, da Nvidia e da Tesla, por exemplo, tá? Para você ter ideia de quanto que o mercado americano é realmente grande, né? E quanto que o nosso mercado aqui é muito pequeno em relação ao mercado global, né? Aqui, ó, essa linha verde aqui é o que eu mostrei anteriormente, falando do S&P 500, que são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos, de uma carteira de setores diversificados. Aí vai ter tecnologia, vai ter petróleo, vai ter aviação, vai ter transporte, vai ter medicamentos, vai ter comida, vai ter tudo. 500 empresas. Esse outro índice aqui, ó, é o famoso Nasdaq 100. O que é o Nasdaq 100? O Nasdaq é a bolsa da tecnologia. Então, o Nasdaq 100 é um índice que carrega as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e do mundo, né? Então, o que tem aqui no Nasdaq é as ações de tecnologia do tipo Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, Netflix e assim vai, né? Então você vê que realmente é incomparável, né, o que a gente tem de empresas e de rentabilidade lá nos Estados Unidos, tá?
Aqui, só para dar alguns exemplos para você, aqui, por exemplo, ó, nos últimos, lá nos Estados Unidos, né, isso aqui eu estou falando da Microsoft, tá? Então, no ano passado, a gente modelando a nossa carteira lá nos Estados Unidos, eu e o pessoal de lá, eu tenho uma equipe lá nos Estados Unidos que eu estou vinculado lá com eles, que eu assim, fiz uma parceria para poder trazer para o Brasil inteligência financeira, inteligência de investimentos, e que a gente seja capaz de investir nos Estados Unidos igual o americano investe, porque aqui a gente escuta falar dos recibos, né, na Bolsa Brasileira de ação americana, a XP tem lá a parte internacional, o Banco Inter, a Avenue, a Nomad e tal. Mas o americano, ele investe de uma forma diferente, ele tem inteligência, tem pessoas que fazem a gestão, que fazem a escolha das melhores empresas. E as pessoas aqui no Brasil, eu acompanhando assim os detalhes, eles não têm essa inteligência tão boa quanto fazer direto com os americanos, né? Então, por exemplo, no ano passado, esse pessoal, eles, em reunião com eles estavam investindo muito em empresas que estavam investindo em inteligência artificial. E a Microsoft foi uma delas, sabe? E, e isso foi uma decisão muito bem acertada, porque a Microsoft ela subiu nos últimos tempos aí, né, mais de 30%, né, para você ter ideia. Então, esse tipo de inteligência de investimentos proporciona realmente ganhos bem interessantes, tá? E aí a Microsoft subiu tanto nesse período aí, com esse investimento em inteligência artificial, que a gente está, inclusive, já vendendo um pouco para poder colocar em outras empresas que não subiu ainda. Ó, pra você ter ideia aqui, ó, isso aqui é o Google, né? Você vê também que são empresas que, apesar das oscilações, das altas e das baixas, vêm, né, de um histórico de uma alta muito grande, porque são empresas que estão realmente investindo muito em tecnologia e em inteligência artificial. Ó, a NVIDIA é a empresa que está fabricando chips para as novas máquinas de inteligência artificial. Então, ela subiu nos últimos meses aí mais do que 700%. Olha que absurdo, cara. Então, realmente foi um ganho exorbitante, né? Você vê que o papel saiu aqui, ó, de perto aí de R$ 200, aqui, ó, no ano passado, né? E tá perto dos R$ 900 aqui nesse gráfico aqui, né? Então, são movimentos absurdos de empresas globais que eu procuro aqui no Brasil e não consigo encontrar coisas desse tipo para a gente investir aqui, sabe? Aqui a gente tem um pouquinho de Tesla. Você pode dar alguns exemplos aqui, né? De Apple também, ó. Apple também é empresa que subiu muito também. Você vê que são empresas que estão realmente em crescimento. Você pega aqui de um tempo para cá, às vezes cresce pouco, mas daqui a pouco ela vem com um novo produto, vem com um novo serviço e isso volta a subir, né? São empresas que dominaram as tecnologias dos últimos 10 anos e eu tenho certeza que vão dominar as tecnologias para os próximos 10 anos. Então, a gente tem que estar junto de empresas como essa, se a gente quer realmente fazer uma multiplicação do nosso patrimônio. Ó, aqui, ó, eu peguei nos últimos 10 anos, de 2014 até 2024, essas principais empresas que a gente conhece. Todo mundo conhece aqui, ó, a Amazon, a Microsoft, a Nvidia. A Nvidia talvez você não conheça, mas com certeza você tem um computador que tem um chip da Nvidia lá dentro, tá? Que é a melhor placa de vídeo que tem. Então talvez você não, algumas pessoas assim mais fora assim, né, com aquela cabeça que está no mundo da lua, não sabe o que é Nvidia, mas ela está dentro dos computadores que você usa. Então aqui, ó, nos últimos 10 anos, a Amazon subiu mil e tantos por cento, a Tesla 1.100%, a Nvidia 8.200%, a Microsoft quase 1.000%, a Apple 790%. Você veja que é uma multiplicação do patrimônio em 12 vezes. É você colocar 10 mil e ter R$ 120 mil em 10 anos. Entende? A gente não consegue encontrar no Brasil coisas com esse tipo de alavancagem. Entende? Então, é isso. Aqui é o poder dos juros compostos, né? Isso aqui é uma palestra que eu faço muito nas universidades, para quem é novo, muito novo, né? Aqui tem muita gente novinha aí, mas
Não é o meu caso mais, já passei dos 50. Então, quando eu vou fazer palestra em faculdade para pessoas mais novas, eu falo assim, gente, olha, com R$ 200 por mês numa carteira de investimentos, você começando aos 20 anos de idade, você vai chegar lá antes dos 60 com 2.300.000 reais, só com R$ 200 por mês. Entendeu? Então, é o poder do juros sobre juros. E se você perceber bem, você vê, ó, não é linear. Nos primeiros 10 anos, você juntou só 46 mil. Você demorou 10 anos. Depois, ó, do 10º ano ao 5º ano, você praticamente dobrou só em 5 anos. Depois você, de novo, você só em mais 5 anos, você multiplicou por 4. Ou seja, porque é o poder do juros sobre juros que só vai aparecendo ao longo do tempo. Por isso que precisa ter paciência. Os primeiros 2, 3 anos não deu tempo ainda, né, eu tenho uma tabelinha, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, não tenho ela aqui. Mas se você pegar aqui, ó, depois desse período aqui, depois de 30 anos, por exemplo, se você multiplicar todos os R$ 200 que você depositou, que você investiu, não vai dar 10% do valor total. Ou seja, é como se você tivesse ganhado, sei lá, 1 milhão, desses 1 milhão, você depositou só 100 mil. Os outros 900 mil vieram do juros sobre juros. Oi, Raquel, pode falar. Libera o som aí. Ainda. Calma aí que eu não estou te ouvindo ainda. Será que eu estou com um problema aqui? Deixa eu ver. Testa aí. Você está me ouvindo bem, né? Eu não estou te ouvindo, por que será? Deixa eu parar aqui de interromper. Interromper aqui a transmissão. Não sei se pode estar tendo algum. Tá me ouvindo agora? Eu tô. Não, era aí, não era aqui, né? É que eu coloco para ouvir. Desculpa, Tá, eu estava vamos lá. ouvindo numa caixinha. É, a minha filha começou, ela é muito mais esperta do que eu, né? Quando ela começou a receber mesada, ela começou a investir. Uhum. Só que ela tomou um golpe, ela tinha em um ano conseguido investir com R$ 200 por mês e pouquinho mais, ela conseguiu, acho que mais de R$ 3.000. E no fim ela tomou um golpe e ela perdeu tudo. E E hoje, aliás, essa semana ela estava me perguntando, mãe, como é que eu quero fazer, investir de novo e tal. Como você está falando desses R$ 200 aqui, é nessa carteira diversificada ou é um investimento específico? Se for, eu Não, perdi. é na carteira diversificada, entendeu? Se Ah, ela- ok. É porque ela levou um golpe porque justamente não estava numa corretora no Brasil e numa corretora nos Estados Unidos, que aí é Não, impossível. não, ela fazia um investimento, ela levou um golpe, mas foi por outra razão. Ela foi comprar um negócio na internet, e o cara, com uma pessoa que ela já conhecia, mas o cara tinha sido clonado. Ah, tá. E ela conversando com ele, em vez dela ligar para falar com ele, ela falava por celular, por Instagram. Aí Ah, eu ela falei para ela, levou um você tá golpe na falando com compra de ele? uma coisa. Ela Ah, falou, você tá falando com ele mesmo? Ela falava, tô. Só que eu achei que ela tivesse ligado. entendi. E não, ela falava. Aí quando ela passou, que ela disse que quando ela acabou de transferir, bateu na cabeça dela, perdeu R$ 3.000. Ela falou, mãe, tira que eu guardei. Você vai ter que guardar de novo. Começar do zero de novo, mas é isso mesmo. Mas é uma carteira diversificada, tá? Tanto no Brasil quanto fora. Lá nos Estados Unidos, você, por exemplo, você deposita o dinheiro na conta lá, você já vai, se você comprar só o S&P 500, que é o SPY, só ali já tem 500 empresas. Então, é uma forma de você diversificar. Se você vai para a Bolsa Brasileira, que você viu aqui que não vale a pena, mas tem lá um ETF que chama BOVA 11. Ao comprar esse ETF, você já está comprando automaticamente as 80 empresas da bolsa. Então são Entendi. formas de você diversificar a sua carteira com um único ativo, tá? Que ela não vai ter como comprar uma ação da Apple, uma ação do Google, uma ação da Microsoft, não tem como pelo capital, mas comprar um ETF tem como. Quando você vai recuperar esse dinheiro, por exemplo, você fez lá um investimento durante um tempo e aí tem um valor. Quando você quer recuperar esse valor, para ele dar entrada aqui, você perde muito? Não, não, você não perde nada. Nada? Com impostos, essas coisas? Não. Não. Ó, o
Para você mandar o dinheiro para fora, o IOF é 0,38%. 0,38%, tá? O ganho de capital, ele é parecido com o ganho de capital no Brasil. Ou aqui, ou nos Estados Unidos, se eu investir 10 mil e lucrei 15 mil, ou seja, sobre esses 5 mil de lucro, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda, tanto aqui quanto lá. Entendi. Não muda nada, entendeu? Você não perde por você investir lá fora ou transacionar o seu dinheiro. Não tem, isso não tem nada a ver, tá? Inclusive, nos Estados, você investir nos Estados Unidos, não vou falar isso, não fala que eu falei, mas se, por exemplo, você vai investe nos Estados Unidos e aí você tem lá o seu cartãozinho de débito e você acaba usando o dinheiro por lá mesmo, né? Ou aqui no Brasil com o teu cartão de débito. Sim, Acaba que você, né, não era para falar, mas você não declara o ganho de capital que você teve, né? sim, sim, sim. Entendeu? Legal. Ricardo, abre seu microfone aí para fazer. Obrigada. Valeu, Raquel. Oi, ouviu? Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Infelizmente, não estou te vendo, né? Uma figura dessa aí, mas estou te ouvindo bem. É, é, e agora? Agora sim. É, o dólar deu uma subida, né? Você estava no começo aqui, não? Que eu falei o seguinte: na semana passada para cá, a gente teve dois eventos ruins para o dólar. O primeiro deles foi as notícias do nosso déficit fiscal, porque, gente, vocês acreditam que uma pessoa física que vai gastando mais do que arrecada, essa pessoa vai quebrar. Vocês concordam comigo, né? E vocês concordam que uma empresa que gasta mais do que o lucro que ela tem vai quebrar também. Vocês concordam com isso, né? O déficit E o fiscal, país, outras componentes da conta, é a mesma coisa. É o governo gastando mais do que arrecada. Entende? Então, assim, não é que o Brasil vai quebrar, mas ele vai ter que aumentar imposto, ele vai ter que fazer um monte de coisa para poder controlar o déficit que vai piorar a nossa economia. Então, são notícias ruins para investir no Brasil. E aí, o que acontece? Está ruim aqui o Brasil, eu vendo os ativos aqui, vendo bolsa, aí a bolsa cai. Vou comprar dólar, aí o dólar sobe, porque tem muita gente comprando dólar. Então, por isso que eu falo, a gente tem que estar investido fora, porque a gente não sabe a hora que o negócio vai acontecer, né? E o Ricardo é a pessoa que está plenamente ciente disso e já fez umas boas remessas aí abaixo dos 5, né, Ricardo? sim. Então, eu estava de olho no dólar aí para querer pegar abaixo de 5, né? E, e agora a dúvida é essa. O que você acha? O dólar volta? Boa pergunta, tá? Boa pergunta, porque ao longo desses últimos 10 anos eu tive que responder muito essa pergunta. E o investidor, ele fica assim, eu vou esperar o dólar cair. Olha, eu como investidor do dólar, eu nunca espero o dólar cair. Não, não espere, porque já aconteceu muitos problemas no passado que mostram que esse tipo de atitude não vai bem. Então, para vocês terem ideia, o primeiro câmbio que eu fiz quando eu mandei o dinheiro lá para fora, o dólar estava dois e pouco, sei lá, dois e alguma coisa, né? Então, eu mandava regularmente, sempre que eu podia. E na pandemia, o dólar saiu, era em janeiro, estava 4 e pouco, bateu 6. Em 3 meses subiu 50%. O que eu fiz? Eu mandei um pouco de dinheiro às 6. Alguns amigos falaram assim, está muito esticado. Mesmo assim, eu mandei, porque poderia bater 7. Então, esse que eu mandei a 6 me deu prejuízo. Mas na média da minha carteira ao longo dos anos, estou muito tranquilo, cara. Mandei dólar a primeira vez a 2 e pouco lá para fora, né? Então, às vezes a gente acha que vai voltar e pode piorar, entende? Então, é impossível te dar uma certeza. A gente pode, daqui a 40 dias, voltar a ter o dólar a 4,90, 5, mas também pode estar às 5,50. Né, que o dólar turista já bateu 5,40 já essa semana, 5,50 quase. Então, o que eu recomendo é o seguinte: faça aportes regulares. A gente nunca sabe quando vai dar o problema. Você vê, cara, uma bomba que o pessoal manda lá no Oriente Médio pode fazer o dólar sair de 5 para 6. Então, a gente nunca vai esperar. Se a gente estivesse num país que tivesse com a economia pujante, atraindo capital, a gente poderia ter mais paciência. Você, calma aí,
deu uma subida boa, vamos esperar, porque a gente é atrator de capital. Só que, infelizmente, a gente não pode dizer que a gente está passando por isso. O que está salvando muito o Brasil é o agro, porque como a gente exporta muito, né, então o agricultor vende, né, que é o teu caso, e aí você recebe, tem que vir o dinheiro aqui para dentro. Então esse fluxo de dólar que está vindo, que ainda está segurando as pontas, além do Banco Central também, né, fazer leilão de dólar para evitar que ele suba muito, porque se o dólar começar a subir muito, vai impactar na inflação, que vai impactar de novo em piora na economia e vira um ciclo vicioso ali de coisas que só vai degringolando, entendeu? Então, não espere, faça um pouquinho aí. Certo, não, a gente sabe que é difícil de saber, né? Se soubesse, né? É difícil mesmo. Mas tá joia, prazer Valeu, obrigado, falar viu? e tá Conte ouvindo comigo. você aí. Conte comigo, Ricardo. A gente está fazendo a mentoria já tem bastante tempo aí já, e já fizemos muita coisa, né, Ricardo? Então, fico muito Sim, contente de estar te auxiliando nessa jornada aí. sim, muito bom. Muito bom. Recomendo aí para quem tá aí em dúvida. Muito bom, pessoal. E você já recebeu meu livro aí? Já chegou o livro aí na tua casa? Já leu ou não? Sim, já li praticamente inteiro. Pulei alguns pedaços lá, mas li inteiro, né? Já entendi toda a mensagem lá. Legal, bacana. Para quem não sabe, tá aqui, ó, o meu livro, aqui, ó, o Assuma o Controle, que fala muito de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Ó, Sim, o moço está perguntando qual o procedimento para investir nos Estados Unidos, né? Que esse é o objetivo dele. Nas minhas aulas, a gente pode falar daqui a pouco. É óbvio que assim que a gente tem várias formas de investir, na Avenue, ou usando o aplicativo da XP, do Inter e tal. Mas o que eu faço? Eu faço reunião com esse pessoal da inteligência de investimentos lá nos Estados Unidos, que eu fui estudar em Harvard, fiz contato com eles, estudei bem o mercado americano, e eu falei o seguinte, cara, eu tenho que levar o brasileiro para investir nos Estados Unidos igual o americano investe. Não igual o brasileiro investe, né? Porque é outro mercado, é outra coisa. Eu diria que você investir nos Estados Unidos usando um aplicativo brasileiro é como se você fosse convidado para uma festa de gala e você vai com um traje esporte. Então você vai totalmente errado, né? Então, assim, as nossas ferramentas para investir no Brasil são ótimas, mas quando a gente vai no mercado americano, a gente vai ganhar muito mais se a gente estiver junto com os americanos, como os americanos investem. Quer fazer uma nova pergunta, Raquel? Oh, ela depois você faz, então. Então, é, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, como investir nos Estados Unidos e tal. Já falei do meu livro aqui, ó, Assumo o Controle, né? Depois, se você quiser saber mais aí e quiser acompanhar mais o mercado, quem não me segue, tem lá o @mentorfim, né? Que é o meu Instagram, que eu falo muito sobre isso, sobre finanças e investimentos. E eu acho que tem mais alguma dúvida aí? Alguém? então, você comentou rápido sobre o fundo imobiliário, a gente já conversou um pouco também. Aham. Você recomenda uma boa diversificação, vários, Eu tipo recomendo. mais de 10, mais de 20 fundos? Eu acho que não custa nada ter mais de 10, entre 10, no teu caso aí, eu acho que entre 10 e 20 tá bom, sabe? Por quê? Porque o Howard Marks é um cara que sempre fala isso, olha, a diversificação é um presente que o mercado te dá de graça, é um presente. Então, por que a gente não vai aceitar esse presente? Porque a gente poderia muito bem lá assim, imagine se na bolsa tivesse um único fundo imobiliário. Aí você teria duas opções, investir ou não investir. Então, a bolsa te dá 300 possibilidades. Então, é um presente que ela te dá. Quanto mais diversificado você tiver, mais protegido você vai estar. Porque já aconteceu fundos que tiveram problemas lá e deu uma dor de barriga na galera, né? Então, quando você está com 10, 15, 20 fundos, cara, a probabilidade de dar um problema é quase nula. Joia, joia. Pessoal, já são 9h30. Eu acho que vocês acharam que esse conteúdo aqui foi realmente valioso, importante para vocês que estão querendo fazer investimentos, querem mudar a carteira, foi realmente valioso?
Então, assim, obviamente que eu quero deixar para vocês também a possibilidade da gente andar um pouquinho mais junto, de repente fazer algum trabalho junto, para a gente começar a deslanchar e eu acompanhar vocês neste caminho aí de uma vida financeira mais turbinada e de investimentos bem feitos. Tá? Então, quero deixar aqui, eu sei que não é para todo mundo, já tem muito aluno aqui meu aqui, então não é para todo mundo, mas eu quero deixar um recado. Talvez seja para você, talvez você esteja precisando, talvez esteja querendo conversar mais aprofundadamente com quem realmente entende de investimentos, com quem quer realmente e pode te dar uma orientação para você ter uma vida financeira realmente alavancada. Sabe? Eu quero deixar aqui hoje exclusivamente para você e para as pessoas que vão ver depois aqui, que a gente está com vários grupos aí que não podiam participar hoje aqui, mas que vão ver a gravação. E eu quero deixar assim uma oportunidade mesmo da gente andar junto e fazer realmente o regaço aí nos investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Para quem já me conhece, já sabe o valor das minhas mentorias, é uma coisa totalmente fora do que já aconteceu até hoje. Tá? Realmente, é, o, o, tá. Não é nenhuma pergunta aqui. Então, assim, o que a gente está. O Nelson, inclusive, é um cara que muito expert, um cara que entende muito de tudo que a gente está fazendo aqui. Muitas pessoas vieram me perguntar, cara, eu estou vendo um movimento que você está fazendo, quem é que está te ajudando e tal. Então, é o Nelson que está aqui junto. Então, eu em conversa com ele, ele falou assim: Rafael, vamos fazer uma coisa que você realmente nunca tinha feito, uma coisa diferente. Vamos começar, dar realmente chance, possibilidade para quem quiser fazer investimento, vamos levantar essa bandeira? Vamos. Então, inspirado por ele, que realmente é um cara profissional que eu, nos últimos 5 anos, tá? Nunca vi um cara igual ele, né? Então, fazendo aqui a propaganda bem feita, realmente que vale a pena. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu acho que vou compartilhar a tela, que é melhor, que aí fica, em vez de eu falar, vocês vão olhar aqui o que que eu vou oferecer para vocês hoje aqui na nossa, só para quem estiver aqui. Deixa eu só, calma aí, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Hum, 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 hum. Aqui, a gente tem, deixa eu voltar aqui para a reunião. Deixa eu tentar aqui fazer isso, porque às vezes a gente se atrapalha, bem na hora que não pode. Compartilhando tela. Raquelzita, tá vendo minha tela aí? Tá, então a gente tem aqui, olha, uma mentoria chamada Aprenda a Investir. Tá? Foi uma coisa criada agora, totalmente diferente de tudo que eu já dei em termos de mentoria, que combina mentoria presencial comigo, né, presencial online comigo, ao vivo, uma área de membros, né, com aulas gravadas. Nessa mentoria aqui eu tenho algumas notícias e tal, e deixa eu pegar aqui, arrastar isso aqui para cá, isso. Então, o que é essa mentoria? Né? Você terá acesso a um conteúdo mais completo sobre o mercado de investimentos totalmente diferenciado, né, para quem é iniciante ou quer realmente melhorar os seus resultados na sua carteira. Algumas coisas que você pensa que não vai dar, que isso aqui não é para você, ó. Sem saber por onde começar a investir, com medo de investir errado. Foi coisa que a gente já falou lá no começo, foi responder as perguntas lá sem saber acompanhar sozinho os investimentos. Você acha que tá velho para investir? Ainda bem que o Ricardo veio aqui, ó. Ele tem a carinha de velho, mas não é velho, não. O Ricardo é novo, mas você vê que é para todas as idades. O Ricardo, a Dercy, que estava aqui, eles dão testemunho de que realmente todo mundo pode melhorar sua carteira de investimentos em qualquer idade. Né? Então, você pode começar a investir com pouco dinheiro, você vai realmente construir um patrimônio, gerar renda passiva, investir com segurança, melhorar os seus relacionamentos, porque você sabia que a maior parte dos divórcios é causada por questões ligadas ao dinheiro? Raquel, chega, balançou ali, chega, nossa senhora, né? Então, todo mundo sabe que isso acontece mesmo.
realizar seus sonhos, fazer as viagens. Aqui nessa página você vai conseguir, ó, ver vários depoimentos de pessoas, inclusive pessoas que já fazem mentoria comigo há muito tempo. Você vai ter aqui também muita gente falando aqui é, ganhou, né, fazendo as mentorias, fazendo as aulas comigo. Aqui é uma aula maravilhosa, muito obrigada. Então, aqui tem a comprovação que você precisa, né, de que realmente funciona. Então, o que que eu vou passar para vocês aqui, ó? Eu vou oferecer uma mentoria que não é a mentoria de 6 meses, igual o Ricardo, por exemplo, ele fez a mentoria comigo de 6 meses, né, que custa R$ 9.000. Então, aqui é uma coisa realmente totalmente diferente, que vai ser uma mentoria com 5 aulas ao vivo, que a gente vai fazer essas 5 aulas nos próximos 30 dias. E eu também não quero que seja aquela mentoria que, vamos fazer a reunião daqui a 15 dias, Não. Vai ser 30 dias. Em 30 dias a gente tem que ter conta aberta no Brasil, nos Estados Unidos, as suas finanças ajustadas e os investimentos iniciados, com qualquer valor. Eu quero realmente, se for uma inspiração, até conversando com o Nelson, estava falando, não, vamos pegar o pessoal pela mão e fazer eles arregaçarem as mangas em 30 dias, sabe? Então, é uma mentoria de 30 dias. A gente vai ter 5 aulas ao vivo pelo Zoom, gravadas. Dessas 5 aulas, uma aula eu vou colocar o meu pessoal lá dos Estados Unidos, o Peterson vai fazer reunião com a gente, para falar dos investimentos nos Estados Unidos e abrir uma conta nos Estados Unidos, numa das maiores corretoras nos Estados Unidos. E foi uma coisa que o Morsi perguntou, qual que é o procedimento para investir nos Estados Unidos. Então, eu vou colocar aqui dentro uma reunião com o pessoal lá dos Estados Unidos e ao vivo, pegando na tua mão, a gente vai abrir a tua conta lá nos Estados Unidos. Aqui tem alguns alunos que estão aqui comigo que já fizeram esse procedimento, o Ricardo mesmo, os filhos dele, a esposa, todo mundo já abriu conta lá e sabe o tanto que é fácil e a gente consegue fazer isso em uma aula. Aí, uma coisa que eu vou disponibilizar também, eu tenho um curso lá na Hotmart que se chama Aprenda a Investir. Essas 5 aulas ao vivo comigo, eu coloquei aqui um preço de 3.000, mas quem faz mentoria comigo sabe que minha mentoria de 6 meses custa R$ 9.000. Tá? O meu curso Aprenda a Investir, lá na Hotmart, que é um curso que não tem a minha intervenção, não tem aula ao vivo, mas tem um passo a passo. Qual que é o passo a passo? Introdução aos investimentos, corretora de valores, como abrir conta no Brasil e nos Estados Unidos, como investir no Tesouro Direto, como investir em fundo imobiliário, como investir em ações, como investir em ETFs, investir em criptomoedas, onde você não deve investir e tira dúvidas. Tá? Então, é um curso que tem na Hotmart que o preço padrão dele é R$ 1.997. Aí, quero dar também mais alguns bônus. Eu mostrei para vocês aqui o meu livro, né, o Assumo o Controle, é um livro de 161 páginas, que eu coloco toda a minha inteligência aqui de anos dando mentoria. Aí você vai receber a versão digital, tá? O mesmo livro que está aqui na minha mão, ele tem digital, vai estar lá para você. Uma planilha de controle financeiro, essa planilha ela vai turbinar suas finanças, porque eu quero que todo mundo que faz essa planilha fala que é um saco, mas todo mundo que faz fala que tem resultado. Por quê? Você começa a identificar pequenos gargalos, pequenos furos no navio que você nem está vendo hoje, e essa planilha vai ressaltar isso para você, e você vai ver, nossa, eu não preciso nem diminuir a minha qualidade de vida, eu preciso só cancelar coisas que eu não preciso para poder fazer os investimentos. Tá? Então, essa é aquela história assim, quando eu ganhar dinheiro, eu vou investir. Aí você nunca investe. Você tem que ter umas finanças mais organizadas e começar agora. Quando você passar a ganhar mais, você vai investir mais também. Tá? Outra planilha, uma planilha de acompanhamento patrimonial. Eu passei a inserir isso nas minhas mentorias num curso que eu fiz com o Tim Havecker. Ele fala que é o seguinte, é bom, as pessoas devem controlar as suas finanças? Sim. Porém, as pessoas às vezes ficam mais preocupadas com as contas para pagar do que com o patrimônio crescendo. Então, eu, inspirado no Tim Havecker, ele tem uma planilha parecida com essa, inspirado nele, eu coloquei essa planilha de acompanhamento patrimonial, que a cada 45, 60 ou 90 dias, você vai detalhar todo o teu patrimônio. Quanto que vale meu carro, minha casa, meus investimentos no Brasil, nos Estados Unidos. Então, você vai vendo a evolução do teu patrimônio a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano. Sabe? Para você, aquele negócio. Quando a sua mente está mais focada no que está crescendo,
essas coisas tendem a expandir. Quando somente está mais focada no que você tem para pagar, né, você fica só realmente inventando mais coisa para pagar e não aumenta os seus investimentos. Eu vou trazer algumas aulas bônus com especialistas. Por exemplo, o Moacir perguntou no início da aula se vale a pena consórcio, né? Um dos especialistas que eu quero trazer para uma aula gratuita, online, com ele, é o Wagner, que ele conhece muito de consórcio e ele já disponibilizou o tempo dele para falar de consórcio aqui, sabe? Tem também uma pessoa especializada em falar em dívida. Eu não pedi, né? Mas eu estou pedindo aqui ao vivo. O Nelson é um cara que tem um conhecimento, é absurdo o nível de conhecimento do cara. Não só em marketing digital, um cara que já trabalhou com grandes empresas do mercado, mas é um cara que tem um coração voltado para o reino. Ele tem. Eu aprendo muito com ele. Então, assim, é uma pessoa que eu gostaria muito de dar uma aula para ele falar o que precisa falar para destravar. Então, falar de destrave, ele pode contribuir muito com a gente e com a parte também de estratégias digitais. Então, a gente nem tinha combinado isso, mas eu acredito que eu posso contar com ele, né, porque ele é um parceiro realmente, um amigo, e que ele vai trazer isso aqui de bônus para você, tá? Fora as nossas aulas, fora toda a mentoria financeira, é coisas que eu quero trazer, coisas que eu vejo que as pessoas precisam, além da mentoria financeira, porque às vezes tem competências acima do mentor financeiro, né? Então, coisas para realmente agregar valor. E por quanto que eu vou liberar isso aqui, ó? Não vai ficar os 5, ó, tudo isso aqui, se você somar, vai dar 5.832. As mentorias, o curso na Hotmart e tal. Só que é uma coisa realmente que eu nunca fiz antes. Realmente, quem me conhece, eu vou receber mensagem: Rafa, eu nunca vi você fazendo isso. Tá? Você vai pagar 12 parcelas de R$ 99,50 ou R$ 99,50 à vista. Vou pedir para o Nelson depois passar a página de vendas, tá? O checkout, que você pode, você pagando lá o checkout, você já vai ter acesso automaticamente a isso aqui, ó, ao curso Aprenda a Investir, porque é um curso que está gravado lá na Hotmart. As nossas aulas a gente vai começar ao vivo semana que vem, tá? Mas independente das nossas aulas ao vivo, quando você coloca o teu cartão lá, o boleto, alguma coisa, quando o pagamento é liquidado, você já vai receber o que tem gravado lá na plataforma, e eu tenho vários materiais para subir ainda, mas tudo que está aqui, ó, na tela já está gravado e já está pronto para você. Você já pode fazer aí uma imersão esse final de semana e já ter bastante aula antes da nossa primeira mentoria, que seria até interessante, né? Você realmente faria já a nossa mentoria com um conhecimento já mais alavancado, tá? Mas eu vou subir ainda o livro, alguns bônus, renovar alguns vídeos, tá lá, mas você já tem um vídeo lá, realmente o material todo lá gravado para você já começar amanhã mesmo ou hoje mesmo, tá? Então, o Nelson vai colocar aí o link da página de checkout aqui no link, né, aqui no chat aqui da nossa conversa. E, gente, o que eu tenho para falar para vocês aqui, ó, 3 opções. Você pode, eu estou falando assim, realmente, né, todo mundo tá no momento que não precisa e tal, mas você pode tomar a decisão, né, por você continuar, de repente, preso, estagnado. Quanta gente eu vejo que fala assim: nossa, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás e feito os investimentos, eu estaria em outro nível hoje, em outro patamar. E é verdade. Então, se você não tomar a decisão, vai passar mais 5, 10 anos e nada vai acontecer. Você pode seguir sozinho. Tem muita gente, muito canal no YouTube, no Instagram, falando de investimento. Você pode ficar procurando dicas aí, não tem problema. Mas também você pode trilhar essa jornada com quem já passou por tudo isso, já tem mais de 25 anos de mercado financeiro. E tanto é que eu confio que em um mês eu posso entregar para vocês um conteúdo que vai te colocar na direção correta de você fazer bons investimentos. Você vai terminar esses 30 dias comigo com a sua conta aberta, ou se já está aberta no Brasil e a conta aberta nos Estados Unidos, uma carteira definida no Brasil e nos Estados Unidos, o que você vai precisar fazer
nos próximos meses é fazer os depósitos nas caixinhas que a gente já pré-determinou. Vou colocar um pouquinho no Tesouro Direto, um pouquinho nos fundos imobiliários, um pouquinho eu mando para fora, deixar tudo organizado, tudo pronto, só para você já ir depositando. Você não vai precisar de ficar estudando qual empresa, qual fundo, qual título. Isso é eu que tenho que fazer. E você vai cuidar da sua vida, dos teus negócios, ganhar teu dinheiro com teus negócios. Essa parte da inteligência dos investimentos, eu vou entregar tudo isso para você. Então, essa página aqui com todos esses detalhes aqui, depois você vai ter em algum momento acesso também, né? Mas o que o Nelson colocou agora aí no chat foi já a página de checkout, que vai direto ali para o pagamento. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Alguém quer tirar alguma dúvida, né, enquanto eu tomo uma aguinha aqui? Gente, eu quero ser bem honesto com vocês, porque realmente eu nunca fiz isso. Eu confio muito no meu trabalho. E eu combinei com o Nelson. Eu tenho uma turma grande para poder divulgar isso nos próximos, até domingo. E eu falei com ele, olha, eu vou montar uma turma só de 20 pessoas, porque em 30 dias é o tanto que eu tenho capacidade para entregar o melhor. Então, não vai passar disso. Então, inclusive, eu ia até pedir por Pix, não, mas eu vou pedir pelo Hotmart, porque na Hotmart chegou a 20, eu posso fechar o carrinho e não ter mais. Aí, é óbvio, não vou falar para você que nunca mais vai ter isso, né? Mas neste momento, até eu cuidar das 20 pessoas, que não é fácil, né? Não vai ter outra oportunidade. Então, é isso. Ver se alguém tem alguma dúvida aí sobre o conteúdo, sobre a matéria, sobre os investimentos. Raquel já tirou todas as dúvidas. Beleza? Moacir, Ricardo, a Cris. Cris, tem alguma dúvida aí? Zé Maria, Moacir. Agora não. Tá, beleza, então. Gente, então, podemos finalizar, então. Eu espero que tenha sido bem válido para vocês aqui a nossa reunião. E eu sou muito grato, né? E eu quero só que vocês me deem um feedback, porque eu falei no início da reunião de que eu prezo muito pelo tempo de vocês, né? Tanto é que até o meu curso ele é muito enxuto, porque pra você ter ideia de coisas que já aconteceram, né? Teve gente que fez a mentoria do Primo Rico, e assim, gosto muito, tal. Todo mundo que leva a palavra do mercado financeiro são pessoas que eu admiro, né? O Bruno Perini, o Primo Rico e tal. E aí eu já recebi vários alunos que vieram do Primo Rico, assim, eu comprei a mentoria do Primo Rico, só que tem 300 vídeos lá dentro e eu não consegui chegar onde eu queria, entende? Então, o meu trabalho deixa que estudar, eu estudo e você vai direto ao ponto. É isso que é uma mentoria. Você só vai pegar e fazer o que precisa ser feito. Entende? Então, por isso que é bem enxuto, é bem rápido. Eu estava falando isso para perguntar para vocês se o tempo que vocês tiveram aqui comigo foi realmente valioso, foi realmente aproveitado e que não foi desperdiçado. Tá? Só queria esse feedback de vocês, porque eu quero fazer coisas realmente cada vez mais enxutas, mais direto ao ponto, para que em pouco tempo todo mundo está aí, tem a sua família, tem as coisas para fazer, eu também tenho, então eu quero economizar o tempo de vocês e o meu, trazendo conteúdo cada vez mais denso, sem blá 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 e direto ao ponto, né? Então é isso. Você está falando que valeu, beleza? Gente, então é isso. Muito obrigado. Lá no grupo a gente vai conversar, vai bater um papo. Vou mandar para vocês aí depois o que for de mandar. Aí é com o Nelson, que ele que manda nessa parte aí. E contem comigo e estaremos juntos aí no mercado financeiro, nos bons e nos maus momentos, para a gente fazer a melhor carteira de investimentos e que você realize. Não se esqueça das atividades. Das duas atividades que eu passei, a primeira, abrir conta quem não tem conta. Segundo, você escrever as 10 coisas que você mais quer realizar na sua vida durante os próximos 30 dias. Todos os dias. Eu quero viajar com minha filha, eu quero trocar de carro, quero trocar os móveis da minha casa, quero morar em outro lugar. Escreva durante 30 dias.
Depois de 30 dias, você vai cortar as 5 últimas e focar nas 5 primeiras. Essas 5 primeiras coisas vai ser as coisas que mais vão te dar motivação para economizar e fazer investimentos. Beleza? Não deixe de fazer esse exercício. Fechou então? Então, um forte abraço. Opa, Raquel está pedindo ali um minutinho? Ou não? Oh, cadê o seu áudio? Bota a caixinha aí. Opa, de novo. Deixa eu te perguntar, você, nessa mentoria que você está colocando para fazer, ok, a gente vai aprender, no caso, os 30 dias para fazer onde que a gente vai aplicar o dinheiro, qual seria o melhor investimento e montar uma carteira. Isso. Depois, não sei se eu entendi certo, depois você disse que depois cuidaria disso, da gente não precisar se preocupar. Mas no caso é não se preocupar em montar, porque esse investimento tem que ser feito todo mês, certo? Exatamente. Uhum. E daí, aí a gente que vai cuidar disso. Olha só, como que funciona assim um investidor iniciante? Você vai estudar várias teses de investimentos, vai começar a testar umas, testar outras e tal. Depois de 6 meses, um ano, é um tempo interessante que a pessoa adquirir um conhecimento para poder fazer, não, daqui para frente eu vou seguir com essa carteira. Então eu vou economizar esses 6, 10 meses nos 30 dias e falar assim, olha, Raquel, invista nisso e nisso, nos Estados Unidos e no Brasil. Ponto. A mentoria vai até aí. Você Porque a vai... sua mentoria são 30 dias. Exatamente. Eu já estou na minha cabeça vendo que vai passar 1 ou 2 semanas, mas isso aí já na minha cabeça aqui, né? Porque vai precisar, porque tem mais gente e tal, mas tudo bem. Vamos colocar que seja 30 dias. Nesses 30 dias, eu entendo bastante, sei como que funciona. Você vai precisar de passar um tempo ali só depositando o dinheiro nas caixinhas que a gente predeterminou. Vai ser uma carteira ultra mega diversificada. Então você vai entender, os Estados Unidos vai ser diversificado, Brasil, tal. É óbvio que depois de um tempo, né, por exemplo, todo mundo que faz mentoria comigo, depois de um tempo, a gente vem para uma reavaliação, que pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, tá? Então, esse prazo depois, você pode me chamar para uma aula individual, para uma outra aula em grupo, para a gente rever a carteira, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Quando acabar a mentoria, você só vai ter que conseguir fazer os depósitos, só isso. Tá? Não vai Sim. precisar de aprender e nem ficar com medo de nada, só seguir o barco. Daqui a 3 meses, 6 meses, Rafael, eu quero fazer uma revisão. Tá? Por exemplo, eu tenho já 5 anos, eu tenho alunos que não faz nenhum investimento sem falar comigo. Já pagam um valor mensal, já pagam um valor trimestral, já sabe? Porque é realmente interessante fazer esse review depois de um certo tempo. Mas você vai sair dos 30 dias transformada, completamente segura de construir a carteira que vai ser dada para você. Deixa eu ver aqui o que a Cris está colocando aqui. Eu não sei se consigo, depois de 30 dias, ter a autonomia de fazer sozinha. Hoje o gestor que faz as minhas. Esse ano estou sobrecarregada, mas para o ano que vem, para lá, para lá. Assim, Cris, uma coisa que eu acho bem interessante é o seguinte. Quando... você está me ouvindo bem aí, então, né? Tá. Quando a gente deixa tudo na mão do assessor, acaba que a gente tem problema de rentabilidade. Por quê? Porque o assessor, ele trabalha para a gente, ele nos ajuda bastante, porém, ele faz algumas coisas que a corretora ganha comissão e a gente não ganha rentabilidade. Então, esse é um dos grandes problemas do modelo brasileiro. Tá? Nos Estados Unidos, eu consigo deixar isso bem alinhado para que seja feito por eles lá e fica bem tranquilo, é só fazer o depósito. Agora, o que eu te convido, Cris, é você entender pelo menos um pouco mais de investimentos para você questionar o assessor. Tá? Porque daqui 10 anos, você pode olhar para trás e falar assim, nossa, eu coloquei tudo na mão do assessor, se eu tivesse tido um pouquinho de atenção e puxado a orelha para outro lugar, eu estaria com outro patrimônio hoje. Entende? Então é por isso que eu tenho o trabalho que eu tenho de ensinar as pessoas, porque se você deixar só na mão do assessor, pode ser que a rentabilidade não esteja em conformidade
com o que há de melhor em termos de investimentos, tá? É por isso. Ela já está até confirmando o que eu estou falando aqui, porque eu sei disso, porque eu acompanho muita gente. Muita gente chega para mim falando a seguinte frase: não aguento mais o meu assessor. Tive algumas perdas. Por quê? O assessor, eu sou convidado, gente, para ser assessor na XP, no BTG, inclusive sócio, tá, da XP, no BTG, na EQI. Tá rolando agora, neste exato momento, convites para que eu seja sócio de escritórios dessas corretoras. Por que eu não vou? Porque, por força de lei, é proibido um profissional lá fazendo assessoria te cobrar para te dar uma consultoria, que é o que eu estou fazendo. Então, como que eu sou remunerado? Todo assessor só é remunerado pela comissão recebida nas indicações de investimento. E aí, para ganhar as comissões, as coisas que são indicadas não são boas. Então, tudo que o assessor indica, eu não tenho na minha carteira. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sim, porque lá a coisa é muito mais pró-investidor. Então, para ganhar dinheiro, você precisa conhecer, porque o assessor, para ganhar o salário dele, ele precisa vender uma previdência, um COI, um CDB de longo prazo. Então, são coisas que te colocam num risco maior, tiram a sua liquidez e você fica de mãos atadas, né? Então, a Cris está até falando aqui, ó, perdi 20 mil reais em um mês. Já tive alunos que perderam lá com COI, Certificado de Operação Estruturada, 70 mil reais, sabe? Que quando eu vi a operação, eu falei, essa operação vai dar pau, ela não vai vingar, entende? Então, infelizmente, no Brasil é assim. Já tiveram várias leis no Congresso para tentar transformar o mercado brasileiro parecido com o mercado americano, só que o lobby das corretoras dos bancos é muito forte, entende? A gente não conseguiu mudar ainda, tá? Mas quem sabe um dia, né? Enquanto isso, eu tenho um trabalho que eu tenho de dar realmente a melhor orientação em termos de investimentos, tá, Cris? Então, conte comigo, pense aí bem, tá? Que a gente pode fazer um trabalho. Obrigada. Eu quero participar, sim. Eu vou analisar, vou Tá. tentar, vou ver a agenda, como é o horário dos seus treinamentos, porque não adianta trabalhar e não saber usar o dinheiro, né? Aham, exatamente. Porque um problema que a gente tem é o seguinte, é ganhar dinheiro. Aí, no Brasil, a gente tem 4% da população faz investimentos. E aí, o que é que eu percebo? Dos 4% das pessoas que fazem investimentos, 80% está fazendo investimento errado. Eu fui, para você ter ideia, uma prima minha, que mora aqui perto aqui de Alphaville, em Santana do Parnaíba, eu fui lá fazer um churrasco lá com eles e tal. Todo mundo é médico, né? E aí a gente falou um pouco de investimento, tal, quando você entende de investimento, acaba saindo para esse lado, né? E aí todo mundo, olha minha carteira, olha minha carteira, olha minha carteira. Eu fui ver, é tudo assim, todo mundo com a carteira travada, nos COIs, nos CDBs, nas previdências, rentabilidade ao ano de 10, 10,5%, abaixo da Selic, e o dinheiro, ninguém pode sacar o dinheiro, tudo travado. E aí eles, não, é porque ele falou que demora a ter o resultado. Não, esse resultado aí não vai aparecer nunca. Entende? Então, por isso que o meu trabalho hoje é simplificar e colocar você na cara do gol, livre de conflito de interesse, né? Senão eu estaria trabalhando no BTG, na IQI, e, enfim, estaria vendendo produtos, né? Inclusive, eu tenho amigos que trabalham lá, e nas corretoras e tem que mandar. O Morse está falando aqui, ó, o COI é muito complicado, cuidado. O COI é uma máquina de fazer dinheiro para as corretoras, só que é uma máquina de fazer o investidor perder dinheiro. Beleza? Gente, muito obrigado. Espero que vocês aqui estejam dentro das 20 pessoas que vai participar dessa turma aqui comigo. Essa turma que é um modelo fora do comum, que basicamente hoje as minhas mentorias são individuais por 6 meses, né, com 10 encontros e com um valor que você precisa de investir de 9 mil reais. Então eu coloquei realmente uma coisa totalmente fora da caixinha, porque é o meu dever transbordar esse conhecimento que eu tenho. Beleza? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Um forte abraço. O Nelson, você quer falar alguma coisa? Só para garantir, porque o Nelson aqui é o cara que realmente me ajuda e se eu fiz alguma coisa errada, é ele que vai me dizer agora. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Maravilha, perfeito, Rafael. Só um detalhe, o que eu estava identificando ali em relação à Cris, né? Ela
bem preocupada, que ela teve uma perda bem grande, de 20 mil reais em um mês. E a insegurança dela é, né? Depois eu vou caminhar sozinha, como que eu faço? Vou caminhar agora, depois você pode ter a oportunidade de participar dessa mentoria individual, o Rafael, e você ter esse acompanhamento mais detalhado, né, por um tempo maior e você ter essa segurança, tá? Mas começa agora, dá esse start, né, inicia agora, nessa fase, porque vai ser importante para você e é uma oportunidade única, como o Rafael está falando. Então, é hora de aproveitar essa oportunidade com tudo que vai ter aí, né? É irrisório se a gente for ver por toda a entrega que ele vai fazer, né? Além do super desconto, além do curso gravado que vai ficar disponível por um ano e ainda todos os bônus. É isso aí. Não, então, beleza. Então, eu acho que eu falei tudo mesmo. Então, aqui você está falando, ó, tem COI no meu. Cara, não tem uma carteira feita para o assessor que não vai ter um COI, um CDB, um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA de longo prazo. Não tem como, né? Porque o COI, para quem trabalha na corretora, os três principais produtos mais rentáveis é o COI, a Previdência e a Prudential, né? A comissão é altíssima. Seguros, eu tenho casos para falar para vocês, em outra oportunidade eu conto de seguros que a pessoa fez a mentoria só para não aprendeu a não fazer o seguro que eu vender para ela, um seguro de mais de 60 mil reais. Mas enfim, contem comigo, uma boa noite, obrigado aí, obrigado Nelson, um cara que eu respeito mesmo, e obrigado pela parceria, toda a sua dedicação aí que você empenhou aí nesses últimos dias para a gente fazer isso aqui acontecer. Então vamos lá. Gente, obrigado, estou encerrando aqui. Contem comigo e estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Obrigada por hoje.